Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e eu vou trazer aqui a minha visão sobre o AKG K361. Já deixo o agradecimento aqui ao apoiador do canal e amigo Enzo, que me mandou esse fone somente para review, e ele não pediu para falar bem ou mal, não disse nada que pudesse tendenciar o que eu vou dizer aqui, são somente as minhas sinceras opiniões. E já deixa seu like, se inscreve no canal, e quem estiver curtindo o trabalho, considera dar uma olhada na campanha do Apoia-se, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que tem ajudado demais a continuidade desse trabalho aqui. A AKG é uma empresa que já passou aqui pelo canal, quando eu analisei há um tempinho atrás o K7XX, e ela é uma empresa de origem austríaca, mas que está hoje ali no grupo Samsung. Então ela faz parte do grupo Harman, que é da Samsung, e que tem ali uma cacetada de marca, tipo a Arcan Audio, a B&O Audio também, se não me engano, está ali, a parte, acho que só de áudio automotivo, não tenho certeza o resto. A JBL, então tem diversas marcas que estão nesse grupo e a AKG é uma delas, mas ela conservou ali uma parte do seu pedigree original ali austríaco. O K361 é um fone que pode ser encontrado hoje no mercado brasileiro ali em torno de 600, 700 reais, né, numa pesquisa que eu fiz recente aqui, foi mais ou menos a faixa de preço que eu encontrei, e ele é um fone fechado, com um driver dinâmico por lado de 50mm e ele tem ali uma pegada de ser algo neutro, de ser um fone de referência de uma linha ali mais acessível da AKG. O que eu mais gostei é que ele é super leve e confortável, ele tem um design muito legal ali, as almofadas são super macias, né? O toque do revestimento delas é muito legal, então é um fone que dá para passar horas e esquecer que ele está na cabeça. Além disso, ele tem um design dobrável, que é interessante, você consegue dobrar ele, fica metade do tamanho, então ele ocupa realmente pouco espaço, dá para colocar numa gaveta ali, dá para transportar na mochila sem se incomodar muito. Ele tem uma sonoridade que para mim é muito equilibrada, muito legal, ele nem parece um fone fechado. E no geral ele tem médios que me chamaram a atenção por serem bem corretos e bem agradáveis ao mesmo tempo. E o que eu menos gostei nele é que o isolamento passivo dele não é tão bom assim para um fone fechado. Ele é legal, mas não é excepcional. O K361 vem nessa caixa simples aqui de papelão, né? Só com fone aqui e alguns acessórios dentro que eu vou mostrar. E ele traz dois cabos, o que é bem legal, um de 3 metros, né? Um pouco mais ajeitado aí, mas para algumas ocasiões é útil. E um de 1.2 metros, que normalmente é mais conveniente aí quando seu amplificador ou a sua saída de áudio está mais perto da mesa. Junto vem esse amplificador, esse adaptadorzinho aqui de 6.3 para 3,5. Tá? Os dois cabos são de 3,5 TRS, não balanceados. Ele vem com essa capinha aqui, essa bagzinha legal, até bem feito, um acolchoamento leve para guardar o fone. E aqui está o K361, ele tem esse design dobrável, o que é muito interessante, o torna bastante portátil, faz com que ele caiba em diversos cases aí menores, né? Então é um fone bom para transportar e fácil de guardar também. O design dele é relativamente simples, mas muito funcional e robusto. Então ele tem esse arco aqui feito em plástico com o miolo em aço memória, provavelmente, que ele tem uma memória até boa, mas nada demais. A clamping force dele é bacana e não comprime muito a cabeça. E aqui ele tem essa conexão que pode ser um ponto de fragilidade, porque ela é em plástico, tá? Com esse balancinho que também me parece ser em plástico, mas é um plástico bom, bem sólido. E as cups também são de plástico, de qualidade. E o ponto frágil aqui para mim seria esse cabinho que conecta um lado com o outro, que assim, no mexer, fechar e abrir e tal, pode ser que ele venha se romper, tá? Então é um ponto aí para tratar o fone com carinho para não estragar tão rápido. E aqui a gente tem as pads que são espuma de memória, são bastante confortáveis aí, e esse revestimento em couro sintético macio é legal. E elas são substituíveis, tá? Não é tão fácil assim, mas você consegue substituir e trocar por outras. Ela provavelmente vai descascar com o tempo, então é importante que seja substituível. E aqui a gente tem a conexão dele, que não é tão convencional assim, mas tem fones como, se não me engano, os da Audio-Technica M50X, o Sennheiser HD 560S também, se não me engano, traz essa conexão, que é uma de 2,5 TRS com trava. Então você coloca aqui e trava ela. Então assim, é um fone que no geral é muito bem feito e tem um design que é bem leve e super ultra confortável. Sobre as especificações técnicas dele, eu vou deixar o cardzinho aqui embaixo, como sempre. E o que dá para ressaltar é que é um fone bem sensível, ele não tem uma impedância tão alta também. Então, nas fontes mais simples que eu pluguei ele aqui, ele tocou muito bem. Então, assim, se você tiver aquela interface de áudio ali mais simplesinha, ele vai tocar legal, né? Até talvez de um celular mais simples, ele toque legal. Então, é um fone que não tem níveis de exigência, que você não precisa de uma amplificação potente para poder tocá-lo bem.
A ergonomia dele é uma das coisas que eu mais gostei, ele é super confortável, dá para passar muito tempo com ele na cabeça, porque ele é muito leve e o design das conchas é muito legal, porque não fica nenhuma parte pegando na orelha, e as almofadas são muito macias, tem um toque muito legal, e o cabo também sai de um lado só assim, não tem microfonia, não tem muito problema de uso, são 2 cabos, você pode escolher ali, apesar dele não ser aquele cabinho mais maleável, mas... Pô, super legal, dá para usar por muito tempo. E as 2 opções de cabos também te deixam estar mais distante ou mais próximos da fonte sem ficar com aquele cabo sobrando ou faltar cabo. Minhas primeiras impressões com a sonoridade do K361 foram surpreendentes porque eu esperava um fone com uma pegada de fone fechado, com aqueles graves um pouco mais cheios, né, às vezes até congestionados e tal. Mas eu fiquei surpreso porque eu encontrei aqui uma sonoridade super equilibrada e assim super correta com a maior parte das coisas que eu coloquei nele. Então vamos falar dos seus médios, que é a parte que mais chamou atenção, que eu mais gostei. Eles são levemente quentes e tem um corpo ali que tem uns quilinhos a mais, né? Mas pouquíssima coisa acima do que eu consideraria neutrinho, mas são sempre familiares ali e tem uma pegada muito natural. Então, são médios realmente muito bons, muito gostosos de escutar e ao mesmo tempo certinhos, não fazem nada errado. O palco dele não é muito expansivo em profundidade, mas ele tem um palco que se expande bem de forma estéreo, assim, sabe? É nesse sentido, então é um palco mais estéreo mesmo. E ele tem uma separação de instrumentos que é ok, mas que dependendo do tipo de música fica um pouco sobreposto, sabe? É como se você tivesse esse instrumento aqui, mas antes dele acabar tem um outro, sabe? Essa que é a percepção espacial que eu tenho dele, mais ou menos. É como se os recortes fossem meio comprimidos. Mas de qualquer forma é bom, ainda mais levando em conta o preço. E a apresentação de detalhes dele é bem legal. E quando você pensa no preço, inclusive, fica mais legal ainda. Então, ele é bem competente nesses aspectos. Os graves dele tendem para neutralidade, tem talvez um dedinho só acima, mas assim, no geral, são graves que soaram mais ou menos neutros para mim. Com uma boa extensão, eu achei que faltou um pouco de ronco, assim, quando você tem alguma música que traz mais um roncão de grave ali, aquela coisa muito subterrânea, ele não mostra tão bem, ainda que tenha boa extensão, mas de qualquer forma eu gostei muito do trabalho que a KG fez aqui e ele consegue projetar uma textura muito legal de graves. Então ele tem uma renderização muito boa, ainda mais levando em conta que é um fechado. Os agudos dele tem uma boa extensão e tem uma quantidade que é bem correta também no geral, mas ela não tem uma resolução muito grande. Isso é uma característica que talvez seja um pouco comum em muitos fones fechados, mas de qualquer forma, o trabalho é bem feito aqui, mas para eu tê-lo como fone mais de referência, eu acho que um pouco mais de agudos, uma atividade maior na região aguda seria mais desejável, ele traria mais arejamento, talvez um detalhamento um pouquinho superior. Mas de qualquer forma, levando em conta o preço, eu acho que a KG fez um bom trabalho aqui, eu só não chamo atenção para eles porque os demais quesitos eu acho que superaram, os médios e graves são realmente muito bons. Vamos embora então para a comparação. Eu acho que uma comparação óbvia com o K361 é o Cuba Disco, que está ali mais ou menos na faixa de preço, é também um fone fechado. Levando em conta a parte física, o K361 ele é bem mais confortável que o Cuba Disco e ele traz um kit ali que é mais interessante, já vem com 2 cabinhos e tal, né? Tem uma caixinha um pouquinho mais elaborada, mas é uma empresa grandona que tem mais capacidade de fabricação também do que a Cuba e ele não traz o design do disco, que é uma das coisas que eu acho mais legais nele, que é aquele lance modular. De tipo, estragou um lado, você troca, né? Você compra lá na própria Cuba, troca. Então, é uma grande vantagem do Cuba Disco que o AKG não tem. Mas ali, em termos de conforto, eu acho que o K361 supera sim. No disco a gente tem a possibilidade de ajustar os graves, o que o torna um pouco mais versátil. E o som dos dois foi comparado aqui com o Cuba Disco na posição neutra dos graves e as pads de camurça. E é importante ter em mente que essas pads alteram significativamente o som, mas também o conforto. No geral, a sonoridade do disco é mais aberta e mais arejada que do K361. O K361 tem mais graves em quantidade e extensão que o Cuba Disco e traz também uma textura superior. Os médios ali no AKG eles são muito bem definidos e tem uma pitada ali de agressividade. O K361 tem médios um pouquinho mais definidos e ele tem aquela região mais médio-aguda um pouco mais para frente que o Cuba Disco e isso traz crunches de guitarra ali um pouco mais pronunciados, um pouco mais para frente no K361 e o Cuba Disco tem médios ali que tendem a soar mais magros. E além disso, os dois têm umas diferencinhas de timbres, sendo que o Cuba Disco algumas coisas ele leva um pouco mais para o timbre metálico e o K361 às vezes leva para um timbre um pouquinho mais amaciado ali, mais suave. O AKG ele traz vozes um pouco mais para perto que o Cuba Disco e tem elas com um pouco mais de corpo e o Cuba Disco tem mais agudos tanto em quantidade quanto em extensão e ele traz ali uma quantidade maior de arejamento para a música e um pouquinho mais de brilho também. Bom, vamos então para a conclusão, gente. Eu me surpreendi muito positivamente com o K361, primeiro pelo conforto, que eu já esperava um conforto muito bom e ele
traz realmente aquilo que eu esperava. E a sonoridade foi algo que surpreendeu muito, porque eu esperava algo mais fechado ali, né? Uma pegada de fone fechado mesmo. E ele não é tão assim. Ele tem uma resposta que é mais ou menos neutra, então para mim é uma boa interpretação de neutralidade. E de fato, ele é um fone fechado que pode ser usado como referência. Então, para quem precisa de um fone fechado para monitorar algo em estúdio, para monitorar um instrumento, né, talvez bateria, ele é um fone muito bom mesmo. E não só para isso, ele é legal também para escutar música. Ele tem ali uma resposta que, ao mesmo tempo que é neutra, não é estéreo, ele é um neutro bonito, digamos assim, para um fone fechado. A apresentação é muito legal e certamente o K361 é um fone que eu gostei muito e que eu recomendo. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre a KG K361. Quem curtiu, deixa aquele like. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!